A tarefa que me coube na noite de hoje é falar do livro que a gente vem falando a todos os encontros, que é o livro Boa Nova. Uma das capas do livro Boa Nova é essa aqui, tem outras edições mais antigas e mais novas que essa. É um livrinho que, de fato, envolvente, né? Que são contos envolventes, vale muito a pena. O Boa Nova de hoje, nós vamos tratar do bom ânimo. É a lição número 8, o texto número 8 do livro Boa Nova. Só para a gente situar de que lugar Jesus falava, né? Onde Jesus estava nas suas pregações. E no Boa Nova, é muito interessante que a cada lição, ele sempre situa o leitor em que lugar Jesus estava, com quem ele estava, em que momento ele estava falando. Então, na lição número 8, que é uma conversa, um diálogo muito amigo, muito fraternal entre Jesus e Bartolomeu, essa conversa toda se dá nessa região aqui. Tá? Vejam, essa parte aqui é um rio. Tá? Aqui o Mar da Galileia, e aqui um rio que divide a Palestina de outra região. E essa região aqui, gente, é a região que basicamente Jesus acaba fazendo a sua peregrinação, ele acaba circulando nessa região, né? Então, vejam, aqui tem Caná, que a gente já falou das bodas de Caná, né? Caná, Tiberíades, Magdala, de Maria de Magdala, Genezaré, Dalmanuta, que é a cidade onde vivia Bartolomeu, Cafarnaum, Betsaida, Cozarim. Então, essa região é Monte Tabor, aqui embaixo. Né? Então, essa região é a região onde, basicamente, o livro Boa Nova, as histórias contadas no livro Boa Nova, acontecem nessa região. Tá? Quando a gente fala que os apóstolos são pescadores, né? São pescadores do Mar da Galileia, então é nessa região que as histórias do Boa Nova se situam. Só para a gente ter uma noção da onde as histórias, de que lugar as histórias são contadas, né? Bom, nessa história, Bom Ânimo, relata um diálogo de Jesus com um apóstolo chamado Bartolomeu. E me chamou muita atenção que eu, particularmente, conhecia muito pouco do apóstolo Bartolomeu. Como ele não é, pelo menos para mim, era pouco conhecido, ele não é um dos evangelistas, né? Então ele é pouco conhecido. E Bartolomeu é citado em alguns textos, mais precisamente no texto de João, como Natanael. E existem pesquisadores que dizem que Bartolomeu não era o primeiro nome dele, que Bartolomeu era uma referência ao nome do pai. Então, filho de, aí Bartolomeu, mas que o nome dele mesmo era Natanael. Então, no texto do evangelista João, vai se encontrar Bartolomeu como Natanael. Natanael ou Bartolomeu é o mesmo apóstolo. Bartolomeu era um judeu que foi trazido para perto de Jesus por outro apóstolo, Filipe, se não me engano, trouxe Bartolomeu para conhecer Jesus, e ele veio meio assim, em dúvida até, em relação, será que é isso tudo que dizem? E ao conhecer Jesus, quando eles vinham, Jesus já se refere a ele e ele já fica surpreendido, que Jesus já se refere a ele como um judeu diferente. E ele acha, né, mas, bom, meu amigo pode ter falado antes quem eu era. E Jesus surpreende mais ainda quando diz para ele que, quando você estava embaixo daquela figueira, fazendo reflexões, eu já te conhecia. E aí era um momento que ele estava sozinho, ele consigo mesmo. Como que Jesus podia saber que ele estava embaixo de uma figueira fazendo reflexões? Então é só para ver que ninguém chegou a Jesus, nenhum apóstolo e nenhum de nós, chega a Jesus por acaso. Jesus está, de fato, em todos os momentos da nossa vida, como estava na vida de Bartolomeu, que é esse homem que chega a Jesus trazido por outro e que imediatamente, quando Jesus fala isso, ele se converte. Ele acredita completamente nesse homem que vem falando de uma boa nova. Então, só para a gente situar, quem é Bartolomeu?
Então, ele pode não ser tão conhecido na igreja tradicional, na igreja católica, ele é conhecido como São Bartolomeu. Tá? Então, São Bartolomeu, Natanael, é esse apóstolo chamado Bartolomeu, ou Natanael, como aparece nos textos. Bom, e aí, gente, não tem como não trazer o texto literalmente como está na Boa Nova, porque não tem como mudar. É a essência, está tudo ali. E toma a liberdade de ler e a gente vai conversando então a respeito. Então, dada essa introdução, que Jesus conheceu Bartolomeu, ou melhor, Jesus já conhecia, Bartolomeu conheceu Jesus, e num dado momento, Pedro está às voltas com as funções da casa dele, e Jesus volta a sua atenção especificamente para Bartolomeu. E pega Bartolomeu e ele percebe Bartolomeu angustiado, incomodado. E eles começam a travar uma conversa, Jesus e Bartolomeu. Então, Bartolomeu faz uma interrogativa ao mestre, faz uma pergunta ao mestre, porque ele estava angustiado, incomodado, né? E a pergunta é: mestre, exclamou timidamente. Detalhe, esse grifo é meu, tá? No texto não está grifado. Não saberia nunca explicar-vos porquê de minhas tristezas amargurosas. Antes de continuar a leitura, a gente sempre sabe por que a gente está triste? Quantas vezes a gente para, puxa, está tudo bem, minha família está com saúde, o dia tem sol, até recebi pagamento, mas por que eu estou triste? Quantas vezes a gente está se sentindo nessa situação e timidamente diz para si mesmo, parece que eu estou triste. Por que eu estou triste? E se tivesse que explicar para Jesus, por que tu estás triste hoje? A gente saberia? E é essa situação que ocorre aqui. Bartolomeu se vê nessa situação. Não saberia nunca explicar-vos por que de minhas tristezas e amargurosas. Só sei, continua ele, dizer que o vosso evangelho me enche de esperanças para o reino de luz que nos espera os corações, além nas alturas. Quando esclareceste que o vosso reino não é deste mundo, experimentei uma nova coragem para atravessar as misérias do caminho, da terra, pois aqui o selo do mal parece obscurecer as coisas mais puras. Por toda parte é a vitória do crime, o jogo das ambições, a colheita dos desenganos. Vejam, nós estamos falando do início dos tempos da cristandade. E já ali o apóstolo fala dessa sensação de que o mal vigora, que o mal vence, que o mal está em toda parte. E que essa sensação de que não há um bem que prevaleça, parece que o mal está pululando em todo lugar. E era isso que o incomodava. Então, ele, com muita timidez e voz embargada, relata isso ao mestre. A voz do apóstolo se tornara quase abafada pelas lágrimas. Sabe quando a gente engole, assim, engole o choro? Que a gente fica com aquele nó, né? Dá na garganta que a palavra parece que passa por um fiozinho só. Porque a gente fica com a garganta embargada. Era assim que ele estava. Então, vejam, gente, esse sentimento é humano. E este homem que estava ao lado do mestre também tinha esse sentimento, que nos acomete tantas vezes. Essa dor, esse nó na garganta, esse não sei nem porquê, mas eu estou sentindo isso, e que às vezes a gente não admite para a gente mesmo. Que às vezes a gente procura o barulho lá de fora para não ouvir o silêncio e o vazio que tem aqui dentro. Que às vezes a gente corre lá fora para não parar, para não ouvir o nó, a dor da garganta que tem aqui dentro. Então, é esse o Bartolomeu, um homem angustiado e que resolve se abrir e demonstrar para o amigo Jesus o tamanho da sua angústia. O mestre, ficou meio escuro, né? Mas dá para ler. O mestre responde para ele. Todavia, Jesus olha para ele. Imaginem o olhar de Jesus. Um olhar que, para além das palavras, já era o medicamento. E Jesus via além, Jesus via o Espírito. Então, Jesus olha para aquele homem nos olhos da alma e fala para ele, a nossa doutrina, entretanto, é a do Evangelho da Boa Nova. E já viste, Bartolomeu, uma boa notícia não produzir alegria?
Vocês já viram uma boa notícia não produzir alegria? Então, se ele traz a boa nova, portanto, ele traz a alegria. Então, a boa nova vem com esse intuito de elevação da vibração. A boa nova vem com esse convite da mudança da vibração, para que a gente tenha alegria. E continua o mestre: fazes bem, conservando a tua esperança em face dos novos ensinamentos, mas não quero senão acender o bom ânimo no espírito dos meus discípulos. Se já tive ocasião de ensinar o meu reino, ainda não é deste mundo, isso não quer dizer que eu desdenhe o trabalho de estendê-lo um dia aos corações que mourejam na terra. Isso é, meu reino não é desse mundo. Ele queria dizer, se hoje, nesse momento, a alegria ainda não viceja em todos os corações, se hoje ainda nesse mundo a boa nova não chegou a todos os recantos da terra, mas eu estou aqui trabalhando para isso, eu estou levando a boa nova e tenho certeza que um dia ela florescerá no todo canto, todos os homens estarão imbuídos desta alegria da boa nova. Então, é mais do que uma promessa, é uma certeza. Ele fala isso com uma certeza, que ele trabalha em prol da boa nova, ele trabalha em prol da alegria, ele trabalha em prol de que essa verdade chegue a todos. Continua ainda o mestre: achas, então, que eu teria vindo a este mundo sem essa certeza confortadora? Vejam, gente, ele está de novo afirmando, isso é uma certeza. Meu reino não é desse mundo, mas a alegria é própria e propícia a todos. Todos poderão tê-la, uma vez que conhecem e agem segundo a boa nova. O evangelho terá de florescer primeiramente na alma das criaturas, antes de frutificar para o espírito dos povos. E às vezes a gente quer que as coletividades respondam, a gente quer que o Brasil mude assim. Tá, eu não preciso mudar, o que precisa mudar é o Brasil. Mas eu não sou o Brasil? Sou. As pessoas têm que mudar, a caridade precisa ser feita, mas eu preciso ser caridosa. O amor tem que prevalecer, mas eu tenho que amar. Então vejam, é isso que está dito aqui. Para que a boa nova viceje, para que o amor, para que essa alegria reverbere, é preciso que eu faça a minha parte. A tradução disso é que não há milagre, é cada um tem que fazer a sua parte. Ninguém está isento, nem Bartolomeu, que estava ali ao lado do próprio Cristo. Ele não isentou quem estava do lado dele, porque ele nos isentaria. Então, todos temos uma parte nesse latifúndio, todo mundo vai ter que trabalhar em prol da boa nova, em prol de alegrar-se e fazer ser em si, na sua vida, parte da boa nova. Continua ainda Cristo: mas venho de meu Pai, cheio da fortaleza e confiança, e a minha mensagem há de proporcionar grande júbilo a quantos a receberem de coração. Então ele traz a boa nova direto do Pai. E essa boa nova vinda do Pai proporciona júbilo, proporciona renovação, proporciona alegria a todos os corações. Então, depois de uma pausa, o discípulo Bartolomeu contempla silencioso o mestre e continua. É muito interessante, gente, que dá para ver bem a humanidade dos discípulos nas conversas do Boa Nova, porque eles vão assimilando aos poucos. E o mestre, como um bom professor, não joga toda a verdade de uma hora. Ele vai dosando. Ele fala uma coisa, dá um tempo para a pessoa processar e depois ele continua. Assim ele fez com Bartolomeu. Bartolomeu pensou a respeito. Só um parênteses. Não é interessante abrir a janela, não, gente. Nós estamos com tudo fechado. Né? É interessante dar uma abridinha na janela para dar uma ventilada. O ar-condicionado ainda não precisa, né? Mas a janela para dar uma circulada nos tempos de H1N1 é bom, né? Bom, vamos lá. Gente, não é para vocês saírem correndo, não. Disse que tem H1N1. É só para a gente precaver, né? Bom, continuando então. A vida terrestre é uma estrada pedregosa que conduz aos braços amorosos de Deus. Vejo, e aí eu me lembro do seu Clóvis. Seu Clóvis sempre fala: quem disse que a gente veio a passeio?
Quem disse que a linha dourada do meio é fácil? Não é. Quem disse que não encontraríamos pedra no caminho? Então, gente, está dito aqui, a vida terrestre é uma estrada pedregosa. A gente começa a caminhar descalço, esfolando o pé. E vamos embora. Não pode desistir. É passando por essa estrada pedregosa que nós vamos nos aprimorando e nos tornando mais fortes. Criando sola no pé, né? Calo, que nos fortalece. Ah, então, olha lá. A vida terrestre é uma estrada pedregosa que conduz aos braços amorosos de Deus. O trabalho é a marcha. A luta comum é o caminho de cada dia. A luta comum é o caminho de cada dia. Então, traduzindo, mais uma vez está dito aqui, nós não viemos a passeio. Se nós pensarmos mesmo aqueles que foram os grandes espíritos que foram colocados ao nosso lado para ensinamento, como Chico Xavier, por exemplo, ou Irmã Dulce, ou Madre Paulina, eles não tiveram inúmeras dificuldades. E eles eram pessoas que já vieram determinadas, eles queriam só fazer o bem. Eles queriam amar sem mescla. E tiveram dificuldades. Imaginem nós, que ainda estamos engatinhando no ato de amar. Amamos os nossos, amamos aqueles que nos convêm, mas não amamos indistintamente. Então, esse caminho é mais pedregoso, é mais dificultoso. Esse caminho é de trabalho. E é trabalhando que a gente se fortalece, é trabalhando que a gente cresce, é trabalhando que a gente cria anticorpos. Não dá para cruzar os braços e, quando eu aposentar, eu vou começar a fazer caridade. Ah, vou. Não, quando eu aposentar, eu vou começar a visitar asilo, orfanato. Quem não faz agora não vai fazer depois. Porque é trabalhando que a gente aprende a trabalhar. Então, gente, fica o convite, a gente precisa se mexer já. Exercitar o amor já. Exercitar o bom ânimo já. Já. Tem dias de nó na garganta, que nem Bartolomeu? Tem, muitos. Mas a maioria deles são de alegria. Continuando, então, os instantes deliciosos da manhã e as horas noturnas de serenidade são os pontos de repouso. Vejam, o que Jesus está dizendo aqui, com a anuência do seu Pai, que é Deus, ele está dizendo que é trabalho, a estrada é pedregosa, mas ao longo do dia nós temos momentos de repouso, momentos de paz, momentos de refazimento. Então, amanhã, e é isso que está dito aqui, né, as manhãs são deliciosas e as noites são de serenidade. Tem que ralar e trabalhar no meio disso aí. Então, vejam, é dado momentos de refazimento e momentos intensos de trabalho. Cadê aqui? Na atividade ou no descanso físico, a oportunidade de uma hora, de uma leve ação, de uma palavra humilde, é o convite de nosso Pai para que semeemos as suas bênçãos sacrossantas. Em geral, os homens abusam, e aqui também o grifo é meu, para que a gente chame a atenção dessa situação. Em geral, os homens abusam desse ensejo precioso para anteporem a sua vontade imperfeita aos desígnios superiores, perturbando a própria marcha. Daí resultam as mais ásperas jornadas obrigatórias para a retificação das faltas cometidas e muitas vezes infrutíferos labores. Em vista destas razões, observamos que os viajores da Terra estão sempre desalentados, na obsessão de sua vontade própria, ferem a fronte nas pedras da estrada, cerram os ouvidos à realidade espiritual, vedam os olhos com a sombra da rebeldia e passam em lágrimas, em desesperadas imprecações e amargurados gemidos, sem enxergarem a fonte cristalina, a estrela caridosa do céu, o perfume da flor, a palavra de um amigo, a claridade das experiências que Deus espalhou para a sua jornada em todos os aspectos do caminho. O que está dito aí por Jesus é o seguinte: assim como ele faz a comparação do dia de jornada
que está previsto pausas, assim também na jornada da vida, nós temos labores e temos dissabores e temos alentos. Nós nos perdemos quando, na jornada da vida, nós fazemos uma escolha muito peculiar. São as minhas escolhas, o que eu quero, que tem que prevalecer aquilo que eu me comprometi com Deus. Nós todos temos um compromisso que antecede essa vida. Nós nos comprometemos com as dificuldades, os labores e os sabores que a gente vivencia aqui. Mas chega aqui, a gente tenta se esquivar das dificuldades. A gente só quer tapete vermelho e flores. Não quero dificuldade. Caridade deixa para depois. Quando eu me aposentar, eu vou fazer um trabalho voluntário. Não, quando eu puder, eu vou fazer tal coisa. Não, problema não é comigo. Olha, lá na minha casa está um problema, eu nem vou visitar, porque nem quero saber dos problemas que estão acontecendo lá. Enfim, nós vamos nos dando um jeitinho para a gente não vivenciar aquilo que está no nosso caminho. Nós vamos abdicando das pedras e querendo só as flores. E ao fazer essas escolhas equivocadas, acontece exatamente o que está dito aqui. Na obsessão dessa vontade própria, nós vamos acarretando o nosso caminho e a nossa vivência. Então, gente, cada dia é um dia, cada dor é uma e todas elas têm um significado na nossa vida. Sejam as dores que vêm por escolhas nossas ou as dores que vêm por uma circunstância que independe de nós, todas elas têm significado. Todas as dificuldades vividas por nós, todas as angústias, assim como Bartolomeu vivia, elas têm um significado. E é isso que Jesus está dizendo aqui. Ao invés da rebeldia ou do personalismo, porque não, tem que ser do meu jeito. Tem que ser do meu jeito por quê? Não quer dizer isso, não quer dizer com isso que nós devemos ter uma vara totalmente flexível e indo ao sabor das marés. Não é isso. Nós temos personalidade, nós temos responsabilidade e, é claro, nós temos escolha sim. Está aí a máxima de a cada um segundo as suas obras. A gente tem o poder de escolher. Mas, por vezes, as escolhas que a gente faz são só as escolhas de alegria e felicidade, tudo bem, tudo do bom, como se não houvessem dificuldades. Mas há. Mesmo as escolhas que a gente faz por querer, elas também trazem dificuldades. As dificuldades são inerentes a esse caminhar, a essa estrada de pedra que ornamenta a nossa vida. Não tem como. Tem momentos que as pedras diminuem. Ao invés de ser calhau, elas são brita. Tem momento até que é só areia. Mas daqui a pouco a gente encontra pedra grande de novo. E assim vai a estrada. Não tem como abdicar do caminho quando a gente encontra uma pedra maior. Não tem como a gente ficar deitado na parte de areia. Não, agora chegou na areia fininha de praia, aquela areia bem gostosinha, eu vou ficar aqui deitado e vou desistir porque lá na frente tem uma pedra. Não tem que continuar caminhando. E é isso que Jesus fala aqui. Então, nós não podemos permitir que façamos as escolhas erradas. Isso é, no sentido de dar ouvido e vez somente ao nosso querer e ignorar aquilo que é, sim, nosso compromisso. Tem escolhas que fazemos que são compromissos e desses a gente não pode abdicar. Bartolomeu ouviu, ponderou e continuou a perguntar ao mestre: Mestre, os vossos esclarecimentos dissipam os meus pesares, dissipam aquela angústia. Mas o Evangelho exige de nós fortaleza permanente. Poxa, o senhor falou lindo, eu entendi até. Mas eu tenho que ser constantemente forte? É isso que ele está perguntando. E Jesus responde então: a verdade, Bartolomeu, não exige. A verdade transforma. O Evangelho não poderia reclamar estados especiais dos seus discípulos. Porém, é preciso considerar que a alegria, a coragem e a esperança devem ser traços constantes de suas atividades em cada dia.
Por que nos firmamos no pesadelo de uma hora, se conhecemos a realidade gloriosa da eternidade com nosso Pai? E é muito pertinente essa pergunta. Quem nunca passou por um problema que o diga, né? Pô, a gente tem um ano de 365 dias, a gente tem 300 dias maravilhosos. 30 dias mais ou menos, e lá 15 dias de dificuldade. Quando termina o ano, a gente fala, foi um ano difícil. Esse ano foi uma barra. Com aquela cara bem assim, compenetrado ainda. Por quê? Por que tem que prevalecer justamente a pior parte, quando ela não foi a maioria? E é isso que está dito aqui, gente. Por que a gente se detém no pesadelo de uma hora em detrimento de toda uma história maravilhosa? E isso é uma coisa que é inerente da nossa humanidade. É uma tendência que a gente tem. Tá? Se Jesus falou disso, é porque ele já nos conhecia muito bem e sabia que a gente tem esse chip aí, de plugar com aquela partezinha mais difícil, quando a gente deveria enaltecer o que é bom. Se a gente vê isso, nós reproduzimos essa ação em muitas coisas. Em relação ao nosso país, por exemplo, a gente fala das coisas ruins do Brasil, quando o Brasil tem coisas maravilhosas. A gente fala isso do nosso estado, a gente fala isso da nossa cidade, a gente fala isso da nossa família. A gente está sempre julgando por aquela hora de pesadelo em detrimento de todo o arcabouço de coisas boas. E é isso que Jesus fala aqui. Por que a gente deve se deter à hora do pesadelo quando nós temos uma eternidade? Ele não está falando só desse tempo, ele está falando do tempo do porvir também. Nós temos uma eternidade de maravilhas. Por que a gente tem que se deter só no momento do pesadelo? Continua ainda Jesus falando. Bartolomeu volta a interrogar. E quando os negócios do mundo nos são adversos? E quando tudo parece em luta contra nós? Perguntou o pescador de olhar inquieto. Vejam, Bartolomeu, a cabeça dele estava a milhões, né? Jesus respondia, ele perguntava. Então, e se tudo parece estar contra nós? Dá certo para todo mundo, mas para mim... Poxa, olha, até meu pai não gosta de mim. Lá em casa, não sei, a pior cama é a minha. A comida de todo mundo foi legal, chega a minha, está fria. Parece que o mundo não gosta de mim. Então, se tudo se demonstra contra mim, e se tudo parece adverso, o que eu devo pensar, mestre? E Jesus pondera. Todavia, como se percebesse inteiramente a finalidade de suas perguntas, esclareceu com bondade. Vejam o poder didático de Jesus. Ele vê Bartolomeu como uma criança, como um aluno que ele não está indiferente à aula. Aquela pergunta cria outras perguntas, outras conexões e outras perguntas. Bartolomeu está a mil, ele está ávido de conhecimento. Jesus pondera e com bondade e amor responde. Qual o melhor negócio do mundo, Bartolomeu? Será a aventura que se efetua a peso de ouro? Muitas vezes amordaçando-se o coração e a consciência para aumentar as preocupações da vida material? Ou a iluminação definitiva da alma para Deus, que se realiza tão só pela boa vontade do homem, que se deseja marchar para seu amor por entre as luzes do caminho? Não será a adversidade nos negócios do mundo um convite ao amigo para a criatura semear com mais amor um apelo indireto que arranque as ilusões da terra para as verdades do reino de Deus? Em suma, o que Jesus pergunta, será que isso que te parece uma adversidade, uma ré, como muita gente fala, eu engatei uma ré, minha vida está de ré. Será que essa ré não é um convite para, pondera. Para onde tu estás tocando? Quais são as tuas escolhas? Tu estavas indo pelo caminho certo? Será que esse momento de crise que está já explicado, hoje tem ciência que explica que a crise é um momento de renovação? Então, será que a crise não é uma oportunidade e um convite para que a gente se renove à luz dos ensinamentos do Cristo?
Não será que a dificuldade é um momento de a gente renovar a nossa crença e a nossa fé na boa nova? E daí, eu trouxe uma coisa, eu decorei essa página com coisas muito contemporâneas, né? A questão do arroba, que significa que esse mundo de internet, esse mundo virtual que a gente está envolvido e não tem como ficar longe dele, mas que está nos engolindo e tomando conta de nós. Esse símbolo aqui, que de um lado tem as moedas e o outro o coração, que é exatamente o que Jesus questiona aqui. Será que vale a pena a gente fazer escolhas a peso de ouro em detrimento do nosso coração? Em detrimento das verdades soberanas da Boa Nova? Em detrimento das verdades evangélicas? Será? Continua aqui ainda com uma imagem que é essa que simboliza o tempo que escorre entre as nossas mãos. E que a gente deixa ele embora e depois dá uma grande angústia, que nem aquela do Bartolomeu, aquele nó na garganta, um aperto no peito. Muita gente está sendo internada com crise de ansiedade, que é essa sensação de o tempo está escapando, as coisas estão escapando da mão. E dá aquela... é físico, mas a origem disso é emocional, portanto, a sede dessa emoção é o espírito. E nós estamos vivendo essa crise. Aqui, um cidadão indo por uma estrada de ferro, que lá, portanto, lá adiante, as linhas se abrem, as escolhas por que caminho a gente deve prosseguir. E aqui, uma mulher se encaixando numa caixa de papelão, quer dizer, uma coisa frágil que ela está ali dobrada dentro daquela caixa, comprimida dentro daquela caixa, porque muitas vezes, para se encaixar nesse contexto contemporâneo, a gente a gente ignora a nossa natureza espiritual, a gente ignora os ensinamentos da Boa Nova para conseguir se encaixar e fazer parte. Será que vale a pena? E é isso que Jesus questiona. Será que vale a pena? Será que, de fato, nós devemos fazer essas escolhas? E é muito interessante, gente, que nada é por acaso, que exatamente nesse final de semana e na semana passada foi foco nas mídias, na mídia televisiva, nas revistas, as notícias da depressão e das crises de ansiedade. Na revista semanal, vou dizer o nome da revista, não estou fazendo propaganda da revista, mas vou comentar o nome da revista, a revista Veja, da semana passada, trouxe uma reportagem que fala da era da depressão digital, onde mostra pessoas que são fenômenos desse mundo digital, do mundo da internet, como esse jovem aqui, que é o Whindersson Nunes, que é um fenômeno, tem não sei quantos mil seguidores, né? E de uma depressão, de uma angústia, que é do Bartolomeu, é uma cosquinha, perto do que ele está sentindo. Tem uma outra moça que tem aqui, que é Kéfera, que também é um fenômeno da era digital, e sente-se sozinha. Um outro ainda é o jovem Felipe Neto. Aí a foto é menor. Todos eles são fenômenos da era digital. E todos eles estão vivendo um momento de plena angústia. E aí, se o mestre estivesse conversando com eles, certamente essa seria a pergunta. Qual é o melhor negócio do mundo? Será a aventura que se efetua a peso de ouro, muitas vezes amordaçando-se o coração e a consciência para aumentar as preocupações da vida material, ou a iluminação definitiva da alma para Deus, que se realiza tão só pela boa vontade do homem? Não estou julgando aqui que eles estão fazendo certo ou errado, mas creio, a partir do que li e a partir do que demonstra, que as escolhas deles podem ser corretas, sim, mas ficou faltando uma outra escolha, a escolha também pela Boa Nova. Não tem que ser essa ou aquela. A gente não precisa e não pode se distanciar das coisas do mundo, mas a gente não pode também se distanciar das coisas de Deus. E é nesse sentido a ponderação. Não dá para querer se largar as coisas do mundo
e agora eu vou ver somente para as coisas de Deus. Se nós somos alunos matriculados nesta escola, nós estamos sujeitos a tudo que nessa escola tem. Prova, reprovação, teste, prova oral, enfim, todas as atividades desta escola. Uma vez matriculados, nós temos que fazer valer a nossa matrícula e estar sujeito a todo o currículo dessa escola. Mas o que a gente tem que lembrar é que nessa escola não dá para querer brincar só no recreio. Não dá para querer só ficar comendo a merenda. É preciso também fazer provas. É preciso também mostrar que a gente compreendeu o ensinamento. E qual é a forma de mostrar que a gente compreendeu o ensinamento? Quando nós somos testados. Quando nós temos que demonstrar que temos habilidade e competência de demonstrar o que a gente aprendeu. E é isso que Jesus está dizendo aqui. Não dá. Será que as escolhas do mundo valem as escolhas do coração? Será que as escolhas do mundo devem sobrepor as escolhas do coração? A que peso? E daí vêm as angústias, e daí vêm os vazios existenciais, e isso não é uma coisa só desse tempo, e por isso quero ilustrar com outra reportagem da mesma revista, que traz a notícia da morte do João Gilberto, que era um grande angustiado, que aqui a manchete é "Vai minha tristeza", que é uma música famosa da Bossa Nova, é um estilo musical criado por ele. Que ele também, então ele não era da era digital, mas também era cometido pela mesma dor, essa mesma angústia. Então vejam, a angústia hoje só tem um meio de comunicação diferente, que é o meio tecnológico, mas ela já remonta ao tempo de Jesus. Bartolomeu era um angustiado, João Gilberto, já na nossa era um angustiado. E esses jovens da era tecnológica, digital, são angustiados. Esse, gente, talvez, por certo, Deus permite que um jovem desse, com todo o rol de comunicação que ele tem, se mostra um angustiado para que a gente reflita sobre a angústia. E no Evangelho e no Livro dos Espíritos, a angústia é tratada como melancolia. Pode procurar. Lá no Evangelho tem um texto sobre a melancolia. E no Livro dos Espíritos tem perguntas, se eu não me engano, é a 941, não tenho certeza absoluta, que trata também dessa tristeza e da melancolia. Então, esses são assuntos inerentes à humanidade, mas que podem se agravar, dependendo da forma que nós conduzirmos as nossas escolhas. Lembrem lá do caminho pedregoso, né? Não dá para querer um tapete vermelho, porque nem somos dignos de um tapete vermelho. Tem hora que a gente até merece. Um trecho do caminho até tem um tapetinho vermelho, mas depois vem pedra, 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 de novo. Então, gente, vejam, essa é a questão trazida por Jesus ao conhecimento de Bartolomeu. A boa nova, bem vivida, não é só caminho de flores, é caminho de pedra também. E Bartolomeu, mais uma vez, processa as informações e continua. Bartolomeu guardou aquela resposta no coração, não todavia sem experimentar certa estranheza. E logo, lembrando-se de que sua mãe partira havia pouco tempo, para a sombra do túmulo, interpelou ainda ansioso. Então, ele já tinha perguntado algumas coisas, agora ele resolve perguntar da morte, né? Da dor da morte, da separação, do desencarne. Mestre, não será justificável a tristeza quando perdemos um ente amado? Vejam bem, Bartolomeu é bem aquele aluno que faz mais uma pergunta, e mais uma pergunta, e mais uma pergunta. Pois é, mestre. Será que então, poxa, tem que ser alegre, né? A tua palavra é de alegria, mas nem quando a gente perde a mãe, não tem direito de ficar triste? Essa é a pergunta que Bartolomeu está fazendo. E o mestre responde: mas quem estará perdido se Deus é o Pai de todos nós? Continua Jesus: se os que estão sepultados no lodo dos crimes hão de se vislumbrar um dia a alvorada da redenção, por que lamentarmos em desespero o amigo que partiu ao chamado do Todo-Poderoso?
A morte do corpo abre as portas de um mundo novo para a alma. Ninguém fica verdadeiramente órfão sobre a terra, como nenhum ser está abandonado, porque tudo é de Deus e todos somos filhos dele. Eis porque todo discípulo do Evangelho tem de ser um semeador da paz e da alegria. Jesus não diz que não é lícito a dor da separação e do desencarne. O que ele diz é que a gente não pode ser tomado por uma tristeza sem fim. É lícito, é normal, é da nossa humanidade ainda lamentarmos, chorarmos a separação pela morte. Mas o que a gente não pode permitir é que a nossa vida seja pautada por isso. O que a gente não pode permitir, até por respeito a quem foi, que vamos agora só chorar, então vou me largar, não vou mais tocar a vida porque aconteceu um desencarne. Se todos são filhos de Deus, quem desencarnou também é. Quem é o pai que vai deixar o seu filho largado e perdido? Se um pai humano já não é capaz de deixar um filho largado e perdido, tem que ser um pai que esteja muito doente. Tem pais que são capazes, mas esses estão francamente doentes. Mas um pai normal jamais deixaria um filho perdido, solto por aí, sem saber parte dele. Porque Deus seria assim conosco. Então, o desencarne não é a perdição. Esse filho não está perdido, portanto, ele está sob os cuidados do pai, assim como aquele que ficou. Nós que ficamos também estamos sob o cuidado do pai. E é essa esperança que devemos ter. Devemos nos desesperar? Não. Devemos, claro, expressar a nossa dor, mas na certeza de que o pai é por aquele que partiu e o pai é também por aqueles que ficam. Em respeito ao que foi e a respeito à vida que o pai nos deu, nós temos sim que prosseguir com paz e alegria, na serenidade da Boa Nova. Jesus entrou em silêncio, como se houvera terminado a sua exposição judiciosa e serena. E pois que a hora já ia adiantada, Bartolomeu se despediu. Aí o Bartolomeu deu um tempo, né? Ele resolveu sair para pensar em tudo isso. O olhar do mestre oferecia ao seu, naquela noite, uma luz mais doce e mais brilhante. Suas mãos lhe tocaram os ombros levemente, deixando-lhe uma sensação salutar e desconhecida. Vejam, depois de toda essa lição, o mestre ainda devota um olhar que é um passe, né? Um olhar que envolve Bartolomeu. E ao se despedirem, o mestre põe a mão no ombro de Bartolomeu. E Bartolomeu experimenta uma sensação desconhecida de paz, de plenitude, de serenidade. E com essa sensação de paz, plenitude e serenidade, o mestre se despede dele. Bartolomeu, então, começou a recordar suas razões de sua tristeza. Vejam bem, Bartolomeu ouve tudo isso e vai embora ponderando, pensando em tudo o que aconteceu. Recordar as razões de sua tristeza intraduzíveis, mas com surpresa, não mais as encontrou no coração. Lembrava-se de haver perdido a afetuosa genitora, refletiu, porém, com mais amplitude quanto aos desígnios da providência divina. Deus não lhe era pai e mãe nos céus? Recordou os contratempos da vida e ponderou que seus irmãos, pelo sangue, o aborreciam e caluniavam. Entretanto, Jesus não lhe era irmão generoso e sincero? Passou em revista os insucessos materiais, contudo, que eram as suas pescarias ou a avareza dos negociantes de Betsaida e de Cafarnaum, comparados à luz do reino de Deus que ele trabalhava por edificar no coração. Vejam, é um homem com as suas dificuldades. Ele pensa na mãe que desencarnou, ele pensa nos irmãos com quem ele não tem uma boa relação, ele pensa no seu negócio. Ele era um pescador e que vendia no mercado e se sentia lesado pelos mercadores. Então, ele passa a ponderar tudo isso e vai chegando à conclusão que isso não é nada diante do porvir, diante do trabalho que ele se propõe a fazer junto a Jesus, na edificação e na edificação não, mas na divulgação da Boa Nova,
que para isso é preciso bom ânimo. Concluindo, então, Bartolomeu havia convertido todos os desalentos num cântico de alegria. Ao sopro regenerador dos ensinamentos do Cristo, todos o observavam com admiração, exceto Jesus, que conhecia com júbilo a nova atitude mental do seu discípulo. Essa situação aqui, que todos olham para Bartolomeu meio assim, como é que foi isso? É que Jesus, nessa noite, Bartolomeu se despede de Jesus e volta para Dalmatura, é o lugar onde ele vive. E ele vai ponderando. Quando ele chega em casa, já está amanhecendo o dia. Então, ele se despede de Jesus ao anoitecer e vai andando até a sua casa. Ao chegar na sua casa, já é de madrugada, ele entra em casa e já é recebido com rispidez pelos irmãos. Mais cedo, já amanhecendo, mesmo dia, o pai se refere a ele, dizendo, como é que é? Não fosse trabalhar? Estás aqui ainda? Enfim, ele recebe tantos impropérios em casa e, diferente de todos os outros dias, ele não revida. E ele começa a pensar, ele mesmo começa, o que está acontecendo? Eu estou estranho. Ele não revida para ninguém. Ele resolve passar a mão nas suas coisas, a sua rede, seu remo, tal, junta tudo e vai para o barco. Ao final do dia, lá adiante, em outro momento, Jesus reúne mais uma vez os seus apóstolos e a população em volta, quem vem assistir às pregações de Jesus. E eles estão à beira de um lago. Jesus faz toda a pregação e ele se mantém ali ávido, com um olhar assim vibrante, olhando para Jesus. E as pessoas em volta, à medida que Jesus vai falando, já começam a achar que Bartolomeu está diferente. E lá pelas tantas, Jesus fala e com o olhar se refere a Bartolomeu. Todos olham para Bartolomeu e eles se espantam com a mudança de Bartolomeu, que está um homem diferente, que ninguém nem sabe dizer porquê, mas ele estava diferente. Todos se espantam, menos Jesus. Porque o vê por dentro, porque sabe da história e da conversa, porque sabe que agora Bartolomeu compreende as suas dores, compreende as suas angústias e compreende, sobretudo, que as angústias não são para sempre, que existem dias de dor e dias de luz, existem dias de treva e existe o sol. Nem todo dia chove, não é assim? Na nossa vida, todo dia chove? Não. Tem noite e dia. Ainda que o sol não saia, a gente sabe que, como hoje de manhã, estava aquela coisa nebulosa, mas tem sol. Em algum lugar o sol está brilhando. E é isso, a boa nova e o bom ânimo, é isso. É que a gente aceite os dias de sombra. Que a gente aceite a angústia e a dificuldade, mas que a gente não se entregue a eles. Que a gente lembre que o sol brilha, que a boa nova está aí para nos dizer ânimo, assim como Jesus repousou a mão sobre o ombro de Bartolomeu e injetou um ânimo novo em Bartolomeu, ele também faz isso conosco. Ele faz isso conosco através da bibliografia que está aí. Ele faz isso conosco através da natureza, na palavra de um amigo, como já foi dito antes. No sol, na flor, na singeleza das coisas mais simples, ele faz isso conosco. Mas, às vezes, tão ensimesmados, às vezes tão olhando para o nosso umbigo e acalentando a nossa dor, a gente não vê que quem está falando conosco na palavra de um amigo... Gente, às vezes essa palavra de um amigo não é uma palavra fácil de ser ouvida. Não é só coisa bonita e gostosa. Nega maluca, flor, mel. Não é. Às vezes é, tu estás errada. Quem disse que isso é bom? A palavra da boa nova não vem só coisas boas ao nosso ouvido. Também pode vir de forma que nos dê uma saculejada. E essa saculejada é o convite de tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. E não se esqueça, outros estão nos olhando. Se nós somos tomados por essa dor tremenda que a gente arca, verga, quebra, outros quebrarão. Porque outros também dependem do nosso bom ânimo. Esses outros são aqueles que convivem conosco.
Esses outros são aqueles que acreditam em nós, porque todos nós temos alguém que acredita em nós. E que se nós formos tomados pela dor, pela tristeza, pelo desânimo, também desanimaremos esse outro. Então, vejam, o bom ânimo é um compromisso. Não precisamos fingir que estamos alegres. Tem uma música que fala, não preciso fingir sem querer, sorrir sem querer. Não é preciso sorrir sem querer. Mas a gente também não precisa levar a nossa dor, a nossa angústia e esfregar na cara de todo mundo isso, como se todos fossem culpados pela minha dor. Isso também não é verdadeiro. Isso também não é correto. Então, se sorrir forçadamente não é correto, também culpar a todos pela nossa dor também não é correto. Correto é fazer o que Bartolomeu fez. Ponderar, conversar com o amigo Jesus e falar para ele, olha, eu sei que eu tenho que ser alegre, mas eu juro que eu não sei por que eu estou triste. Quero tentar me entender. Me ajuda, eu quero ter bom ânimo. E busquemos sempre. A verdade está aí, dita em muitos livros, de muitas formas. Busquemos a verdade, gente. A verdade também está em nós. E não nos esqueçamos nunca. Na língua portuguesa, a palavra Deus contém no meio eu. Todos nós estamos contidos em Deus. Ele está em nós. E a gente justamente vai buscá-lo fora. Mas ele está dentro. É preciso voltar para dentro e procurar ele aqui dentro. E se ele sai daqui de dentro e a gente se sente vazio, aí vem a dita cuja da angústia, que pode ser tecnológica, digital ou desde sempre, como sempre foi. Então, busquemos bom ânimo. Bom ânimo sustentado na boa nova do Cristo, que é nosso amigo, que é nosso irmão e está ao nosso alcance. E não nos esqueçamos, todos nós somos dignos do amigo Jesus. Não é preciso falar bonito, ser alto ou ter uma voz imponente. Não é preciso ter escolaridade, não é preciso ter certificados para poder ter a amizade do Cristo. Não. Basta o quê? O nosso querer. Basta que a gente estenda a mão e fala, me ouve, eu estou precisando de ti, te quero comigo, te quero na minha vida. Então, agradecendo a todos vocês pela atenção e a caridade que vocês exercem ao ouvir a doutrina, a palestra, na verdade, quem doutrina não é um palestrante, quem doutrina são os espíritos que estão aí trabalhando conosco. Não vejo, não, para alguém achar que eu estou vendo. Não, estou vendo nada, não. Estou vendo gente encarnada aqui, um monte. Então, gente, mas não nos esqueçamos, nesse momento que a gente está aqui, todos, inclusive o palestrante, por favor, não me deixe fora disso, todos somos tratados. E essa é a doutrinação. A doutrinação é a junção dos ensinamentos do Cristo com os remédios que são aspergidos a todos nós, pelos trabalhadores espirituais. Então, dando continuidade a esse trabalho, nós vamos para a segunda e última parte desse trabalho da noite, que é o encerramento.